conversar sobre o ato de persuadir. Na verdade, opinião de caráter controverso. O que é isso? Vamos ver o que é isso. Vivemos em uma sociedade que clama por cidadãos atuantes, não é isso? Que lutem pelos seus direitos e respeitem seus deveres. É preciso desenvolver a capacidade de argumentar para, por exemplo, defender um posicionamento, resolver um conflito, expressar crenças e valores, reivindicar um direito, requerer algo, entre outros. Então aqui nós vamos continuar e colocar em prática o que nós já aprendemos sobre argumentação. Então nós vamos falar nada mais, nada menos de argumentação. O ato de persuadir, de atrair o outro para ler o seu texto. Então o que é persuadir? Que estratégias usar para persuadir? Como participar de um debate? Então vamos lá. Quem sabe argumentar, sabe fascinar. Quem sabe argumentar, sabe fascinar. Existem pessoas que não nos persuadem por se mostrarem seguras. Às vezes, são favoráveis, outras desfavoráveis ao tema. Tornam-se incoerentes, porque as consequências dos fatos apresentados não correspondem às causas deles. Então, quando um debatedor é brilhante, ele argumenta com entusiasmo, defende com segurança o seu próprio ponto de vista. Faz com que o interlocutor mude a sua opinião. Esse é o excelente argumentador, porque ele faz o quê? Ele faz com que a pessoa que está lendo ou está ouvindo mude a sua opinião, né? Porque ele coloca o seu ponto de vista e persuade o leitor ou o participante. Para tanto, diversas estratégias persuasivas, como diariamente vemos numa linguagem publicitária. Então, na linguagem publicitária, a gente percebe esse poder de persuasão, né? Esse poder de atrair para a compra. Então, o ato de persuadir. O que é persuadir? É fazer com que o outro haja de acordo com o que desejamos. Envolve afetividade e valores. De acordo com Igor Koch, o ato de persuadir procura atingir a vontade, o sentimento dos interlocutores por meio de argumentos plausíveis ou verossímeis e que têm caráter ideológico, subjetivo e temporal. Na verdade, nós vamos usar essas estratégias de persuadir com o procedimento argumentativo, que são todos os recursos que a gente aciona, né, no texto, levando o leitor a crer naquilo que o texto está dizendo e fazer aquilo que o texto propõe. Para a gente desenvolver a capacidade de persuadir, não basta apenas escolher palavras inconscientes ou aleatoriamente. De acordo com a comunicação, é preciso considerar fatores responsáveis pela comunicação humana. Depois eu vou voltar a esse ponto para dar exemplos de como a gente persuadir. Vamos lá, vamos continuar aqui mesmo. Como que a gente pode persuadir? Utilizando figuras de linguagem, fazendo comparações, utilizando metáforas, as hipérboles, os eufemismos, as figuras de linguagem bem empregada, podendo levar a aderir uma ideia. Verbos no imperativo vai induzir naturalmente como o outro vai ter que agir. Usar a criatividade, usar jogo de palavras, usar trocadilho, isso chama a atenção do leitor. Intimidade com o interlocutor, a gente vai aproximar o locutor, a plateia, né? Uma espécie de identidade, ok? Então, essas são algumas dicas da gente estar procedendo como argumentar, como persuadir. Então, hoje nós vamos ver aqui, nessa aula, o ato da persuasão, que é persuadir, é o que nós temos que fazer no nosso texto dissertativo. Nós temos que convencer o leitor daquilo que está escrito. Nós temos que fazer com que o leitor concorde com a minha ideia, não é isso? E aqui traz um texto, um conceito de persuasão. É o emprego de argumentos, legítimos ou não, com o propósito de conseguir com que outros indivíduos adotem certas linhas de conduta, teorias ou crenças. A gente está vendo isso desde o primeiro bimestre, né? A gente falou em dissertação, fala em argumentação, fala em persuasão. Segundo Aristóteles, persuasão é a retórica, é a arte de descobrir,
em cada caso particular, os meios disponíveis de persuasão. Persuasão é o substantivo feminino com origem no termo latim persuadere. Consiste no ato de persuadir, de convencer. Persuasão está intimamente ligado à crença, a acreditar, à convicção. Porque persuadir alguém significa, além de significar alguém, que significa fazer com que essa pessoa acredite ou aceite uma determinada ideia. Então, persuadir é o poder que a pessoa tem de fazer com que a outra acredite ou aceite aquela ideia que foi exposta, ok? Eu tenho que convencer. Forma de aceitação de uma ideia, de um conselho, de uma proposta. Qual a diferença entre argumentação e persuasão? Vamos ver. Argumentação, qualquer recurso de linguagem que torne uma proposta preferível à outra que lhe é muito próxima. É usada para fazer o interlocutor crer, acreditar, entre duas ou mais opções, que uma delas é mais provável, mais possível, mais desejável de acontecer. E a persuasão? Forma de aceitação de uma ideia, de um conselho ou de uma proposta. Persuasão, a adesão da vontade. O convencimento pode produzir a adesão da razão, mas não da vontade. Então, ele vai aderir por conta da razão, mas não porque eu estou com vontade. 3 pilares para a gente formar esse poder da persuasão. Segundo Marcus Tully Cícero, considerado o maior dos oradores e pensadores políticos romanos da história, persuadir compreende a tria officia, gênero de 3 espécies ou modos de persuadir. Então, persuadir compreende comover, agradar e convencer. O comover é o lado emotivo, afetivo. O agradar é o lado estético. E o convencer é o lógico. Então, a persuasão, a hora que a gente for fazer o nosso texto, nós temos que ficar atentos, ligados aos 3 pilares. Para eu persuadir, eu tenho que comover, agradar e convencer o leitor. A primeira, vamos trabalhar com comover. Comover está relacionado à persuasão através do coração. É o sentimento, Nós vamos persuadir mais pela excitação, pela emoção e menos pelo intelecto. E o agradar? Agradar é persuadir pelo domínio afetivo, inspirar satisfação ao ser agradável. Então, é a afetividade. E o convencer, vem do latim convincere, significa persuadir com argumentos. Convencer, eu vou argumentar razões ou fatos, apresentando provas ou argumentos, ou ainda vencer completamente. Então, eu vou aqui, o convencer, eu vou argumentar, eu vou mostrar as razões, os fatos, eu vou dar exemplo, eu vou comprovar. Tecnicamente, convencer é persuadir por meio de provas lógicas. Olha os exemplos, eu vou comprovar, eu vou confirmar o que eu estou falando. Indutivas ou dedutivas, através de exemplos, indutivas e dedutivas através dos meus argumentos. Está ligado ao domínio intelectual, à capacidade do consultor, ganhar do cliente em argumentos. Eu sou o consultor, eu sou o vendedor e eu vou fazer com que esse cliente compre, adquira o produto através do meu poder de convencimento. Então, estou colocando aqui na situação de vendedor, de consultor, fica mais fácil para vocês entenderem. Mas o nosso papel é da escrita. Eu tenho que convencer o leitor, trazer o leitor a apoiar a minha ideia. Tranquilo? Palavras favoráveis à persuasão. Então, palavras que eu posso usar sempre que vai estar intimamente ligado ao poder de persuasão. Solução, certamente, facilidade, certeza, seguramente, tranquilamente, confiança, promissor. E palavras desfavoráveis que eu não devo usar nos meus textos no sentido de persuadir, de argumentar. Principalmente nos 2 parágrafos de argumentação, Talvez, pode ser, duvidoso, quem sabe, confuso, impreciso. Eu acho, nunca vou poder usar, porque eu tenho que usar verbos na terceira pessoa do singular quando for dissertação. Então, o poder de persuasão eu não posso deixar em dúvida.
Eu não posso usar meio termo, eu tenho que ser convincente, taxativo, atrair o leitor para o meu raciocínio, o leitor comprar a minha ideia. Palavras proibidas na persuasão: fracasso, problema, obstáculo, barreira, empecilho, limitação, impedimento, bloqueio. Por quê? Eu tenho que atrair o leitor, eu tenho que convencer o leitor a aceitar a minha ideia. Palavras que eu posso usar: palavras persuasivas: sensacional, espetacular, maravilhoso, esplêndido, formidável, extraordinário, fantástico, estupendo, incrível, impressionante, genial, surpreendente, fenomenal. São palavras que eu vou usar e eu tenho esse poder de argumentação, de convencer o leitor. Posso usar esses termos. Palavras doces: bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, por favor, por gentileza, com licença, muito prazer, obrigado, seu nome, o nome da sua empresa. Aqui, gente, vocês podem perceber que eu estou relacionando o nosso ato de persuadir, que é a nossa argumentação no nosso texto, na nossa redação, na nossa dissertação, trazendo para o lado do vendedor, do comércio, de empresarial, para que fique claro, para que vocês entendam. Estou fazendo essa comparação, ok? Então, aqui eu trouxe características de um bom vendedor persuasivo: ter empatia, né? Mais poderosa, ser influência, ok? Saber ouvir, né? Mostrando para vocês aí, fazendo esse comparativo com o vendedor, para quê? Para que vocês possam entender melhor do que seja esse ato de persuasão, de argumentação, ok? Que é para confirmar e configurar que vocês têm que convencer o leitor do seu ponto de vista. Que, na verdade, o comparativo com o vendedor é que o vendedor vai convencer o cliente a comprar, não é isso? Aí o cliente, né, vai sentir o que sente, ele vai sentir o que ele sente, busca entender como pensa, motivações internas, e é isso que vocês têm que fazer quando estiver fazendo a redação. Buscar isso, trabalhar o emocional de quem vai ler, atrair esse leitor para o seu texto. Aí nós temos o clima de confiança, né, de influência, de alcance de resultados, que o nosso alcance é convencer o leitor com a minha fala, tá? Aí ele fala aqui também dicas do vendedor para aumentar suas vendas, que é o produto, a empresa, o negócio. E o nosso primeiro lugar aqui é o nosso texto, é o nosso tema, né? Eu tenho que vender o meu texto, o meu tema, o meu produto é o meu texto, é o meu tema, ok? Aqui diz também dicas para ser um vendedor mais persuasivo e aumentar a venda. Ele fala na questão dos concorrentes. Isso aí é só para... Coloquei para vocês visualizarem, tá? Só para exemplificar, fazer um comparativo, né? O vendedor tem que estar atualizado e bem preparado, que é o caso do escritor, ele tem que estar entendendo do assunto, ligado aos acontecimentos do mundo, bem preparado, com o português certo, ok? As técnicas, né, que nós temos que usar são aquelas regrinhas mesmo da dissertação, a terceira pessoa do singular, 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, e o meu ato de persuadir, meu poder de convencimento vai estar nesses 2 parágrafos de desenvolvimento. Não é isso? Aí ele trouxe aí as características para vocês, mera ilustração, tá? Para mostrar no sentido aí do vendedor, né? Aí mostra eu fiz um comparativo com o vendedor, mostrando como ele age para persuadir o seu cliente. E o nosso papel é como que eu vou persuadir o leitor, como que eu vou convencer o leitor. Nos 2 parágrafos de desenvolvimento, que eu tenho que agir com esse poder de persuasão, que eu tenho que convencer o leitor com isso. Aí eu tenho aí estratégias persuasivas
ligadas ao elemento da comunicação, né? Que o emissor, aquele que vai produzir a mensagem, o receptor, aquele que é a quem a mensagem é transmitida, que recebe a mensagem que é o próprio texto, o referente, que é o conteúdo, o canal é através de qual meio está sendo mandado, né, o nosso texto, o código é o sistema linguístico que a gente usa. Então, traz aí o poder de persuasão dentro de cada elemento da comunicação. Tá? Espero que tenha ficado claro a questão da ato de persuadir, do ato de convencer, de argumentar dentro da minha redação. Até a próxima.